Há algum tempo atrás se consolidou um conceito e uma ideia na igreja evangélica que foi o seguinte: existem igrejas que são pentecostais e por isso são igrejas do fogo, são igrejas aquecidas, igrejas do repleplê, igrejas avivadas. E tem também as outras igrejas no outro polo, que são as igrejas frias, as igrejas tradicionais, as igrejas conservadoras, quando na verdade essa polarização, ela não só é ingênua, como ela não tem fundamentação bíblica nas categorias em que essa polarização foi fundamentada e criada. E há sim argumentos de condição de a gente analisar isso biblicamente. Por exemplo, há cultos em que pode haver muito barulho, muita euforia, e na verdade aqueles corações não estão em busca sedenta por uma vida santa e consagrada a Deus. Que tipo de fogo é esse? Que tipo de repleplê é esse? Com certeza não tem nada a ver com Deus, não é o fogo de Deus. Em outro caso, você pode ver alguém de repente sentado numa cadeira aparentemente com uma postura fria, indiferente, mas o Senhor não vê como vê o homem, o exterior, o Senhor vê o coração. E para Deus aquela alma está experimentando um verdadeiro avivamento, está sendo vivificada. Isso só para citar um exemplo de como às vezes nós nos deixamos levar por categorias e análises totalmente equivocadas a respeito do que seja uma igreja viva, um cristão verdadeiramente avivado, cheio do Espírito Santo, e o que não seja. Então essa análise estereotipada, a gente já coloca ela de lado. E esse texto de Apocalipse, capítulo 3, a partir do verso 14, é um texto em que Jesus fala sobre essa questão, sobre essa coisa de ser frio, ser quente, sobre os problemas relacionados à mornidão, e nos dá condições de fazer uma leitura do que Deus quer para nós, dos princípios que Ele considera evidência de um verdadeiro avivamento, de uma vida verdadeiramente fervorosa espiritualmente. Vamos ler Apocalipse 3, verso 14. Diz assim então a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos ler juntos esse verso 22? Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Ontem de manhã o pastor Henrique expôs aqui a carta de Jesus do Apocalipse à igreja de Éfeso. E essa carta, na verdade, de Éfeso, que a gente leu ontem, ela mostra o cuidado que o Senhor teve em, antes de censurar Éfeso pela sua frieza, tecer alguns elogios. O Senhor então tinha esse cuidado de reconhecer características positivas da igreja, para então censurá-la pelo seu erro, pelo seu equívoco, pastoralmente ter esse cuidado. Agora,
Laodiceia é diferente de Éfeso e de outras cartas pelo seguinte motivo: Laodiceia não tem nenhum elogio da parte do Senhor, ela só tem censura. E é interessante que o Senhor não aponta as mesmas censuras de outras cartas, não aponta que ela era uma igreja imoral, não diz que ela era uma igreja herética, não levanta questionamentos sobre Laodiceia, mas ele levanta apenas um questionamento, apenas uma censura, que era o fato de que ela havia se tornado extremamente arrogante e prepotente. A atitude, irmãos, de Laodiceia, eu não queria que você entendesse aqui o tempo todo como necessariamente uma atitude da nossa comunidade inteira, mas é muitas vezes a nossa atitude. E exatamente essa fraqueza do orgulho e da soberba de Laodiceia é que impediu o Senhor até de elogiar, porque quando alguém está tomado por orgulho, você não pode até elogiar essa pessoa, faz mal. E o Senhor então sequer elogia. E aí, para entender a história dessa igreja, a gente tem que entender um pouco a história da cidade. A cidade de Laodiceia era o grande centro financeiro da Ásia naquele período. Era uma cidade muito rica, onde havia os principais bancos da época, os grandes milionários moravam em Laodiceia. Então era uma igreja, ou uma cidade muito poderosa economicamente. Também era o centro industrial têxtil daquela época, exportava tecido para o mundo todo, era famosa pelas suas roupas e pelo seu tecido, e se gabava por se vestir muito bem, por andar na última linha, com as melhores roupas e os tecidos mais finos e refinados. Era também uma cidade conhecida por ser vanguarda na medicina, especialmente na oftalmologia da época. Tinha uma espécie de colírio que eles usavam, e então era o orgulho deles, e haviam então se tornado um centro científico muito importante também. Era uma mega cidade, uma cidade referência no mundo daquela época. E também era uma cidade que atraía muitos turistas, porque ela ficava numa região junto com Colossos e Herápolis. E Colossos e Herápolis tinham águas frias e quentes, e então isso atraía turistas em épocas diferentes do ano. E por todas essas razões, então, o cidadão de Laodiceia era extremamente prepotente, extremamente vaidoso, extremamente autossuficiente. E o que estava acontecendo com a igreja de Laodiceia é que, ao invés de ela contrapor-se ao mundo, apresentar a contracultura do reino, ela estava simplesmente assimilando a cultura da cidade. Tudo que era normal na cidade, agora era normal também na igreja de Laodiceia. Ou, se não tudo, certamente essa questão que o Senhor apresenta. Há o risco de nós também, muitas vezes, deixarmos de cumprir nossa tarefa de ser sal da terra e luz do mundo, porque estamos nos deixando envolver com o ambiente de uma cidade que está imersa em trevas, ao invés de sermos um luzeiro, ao invés de nos contrapor a muitas lógicas absolutamente humanistas, no mau sentido, no sentido em que o homem vai impondo suas leis e vamos tolerando coisas que a palavra de Deus não tolera, que Jesus disse que não tolera, e nós, como igreja dele, acabamos tolerando, porque podemos ir, como a gente ouviu ontem, a história da rã com o pastor Henrique, sem perceber e sendo fervidos naquela água quente, até que a gente devagarinho vai morrendo. E era o que estava acontecendo com Laodiceia. A cidade estava se deixando ferver nessa chaleira e não estava pulando, alerta. E Jesus, então, conhecendo a igreja, porque ele conhece a igreja. E quando eu falo igreja aqui, sempre entenda que eu estou falando num sentido amplo, mas também eu e você, igreja, nós. O Senhor, então, entende que Laodiceia havia nutrido um conceito equivocado sobre si mesmo. Qual era o conceito? Eu estou rica e abastada, eu não preciso mais de nada. E essa ideia de autossuficiência, segundo o Senhor aqui, é totalmente fatal e destrutiva. E eu não sei se você já percebeu, mas
eu e você temos essa mesma tendência. A tendência à autossuficiência. A tendência a agir como se nós não precisássemos de ninguém. Eu não sei se você tem esse hábito, mas muitas vezes, às vezes até aqui ajudando no serviço, trabalhando alguma coisa, alguém me oferece, Jonas, quer uma ajuda aí? Não, não precisa não, pode deixar. A gente é resistente porque a gente quer fazer e se sente bem por estar fazendo, e a gente normalmente dispensa ajudas, e muitas vezes não consegue se abrir para isso. Há essa tendência no nosso coração. E aí o Senhor quer com essa carta sacudir a igreja e falar, cuidado, esse conceito sobre si mesmo está muito errado. O apóstolo Paulo diz em Romanos que nós não devemos pensar de nós mesmos além do que convém, e nós, via de regra, fazemos isso, pensamos de nós mesmos além do que convém, e aí deixamos de ser zelosos no cultivo de um zelo e de um fervor espiritual, de uma dedicação ao Senhor, vamos nos tornando indisciplinados na nossa caminhada com o Senhor. E vejam, irmãos, que muitos têm falado, poxa, minha vida está muito corrida, da hora que eu acordo, da hora que eu durmo, é aquela correria para cima e para baixo. Mas se você olhar a agenda de Jesus na Bíblia, você vê que a vida dele não era muito diferente, não. Só que o Senhor, ele tinha um relacionamento integral, em tempo integral com o Pai. E o Senhor, então, não aceita simplesmente essa desculpa, que Ele não quer ter um relacionamento com a gente meia hora devocional por dia. Ele quer que a nossa vida seja inteiramente voltada para Ele. E aí, essa igreja, irmãos, ficava, como eu disse, entre Colossos e Laodiceia. Diz, os estudiosos descobriram que Colossos era onde ficavam as águas frias, e as pessoas então no verão iam para Colossos, Cabo Frio, né, com aquelas águas geladas para se refrescar. Então as pessoas tinham descanso e refrigério e água pura de Colossos no verão, e no inverno iam para Hierápolis, que tinham fontes termais, que eram ao mesmo tempo terapêuticas, como Caldas Novas, como outros lugares têm, e ao mesmo tempo para fugir do frio e relaxar um pouco em águas quentes. E a figura que o Senhor está usando aqui é dizendo, olha, Laodiceia, você está na região dessas duas cidades, mas você se tornou diferente delas, porque as suas águas não curam ninguém, porque as suas águas não trazem refrigério para ninguém, porque você não está cumprindo o seu papel de ser sal da terra e luz do mundo. Você, Laodiceia, precisa acordar. E a gente, então, por exemplo, segue a mesma lógica em relação a bebidas. A gente costuma no verão tomar bebidas geladas, e no inverno tomar bebidas quentes, não é? E elas se tornam prazerosas com esse contraste. Agora, dificilmente alguém gosta de beber bebidas mornas, água morna. Por quê? Porque isso causa um tipo de náusea. E o que Jesus está falando é isso. Laodiceia, você não é nem Colossos, nem Hierápolis, você tem uma espécie de água morna que causa náusea, ninguém quer tomar dessa água, ninguém encontra refrigério, nem cura em você. E aí, uma pergunta aqui, será que eu e você agora, no papel de Laodiceia, no papel da igreja, podemos dizer, não, as pessoas que têm vindo até mim, têm encontrado em mim refrigério, cura, e uma palavra de bênção, e uma palavra de sabedoria, têm encontrado em mim alguém com quem eles podem contar na caminhada, alguém em quem eles podem ter um referencial de vida séria com Deus, de compromisso com a palavra de Deus e com o reino de Deus. Será que a gente pode falar isso? Se não, é possível que a gente esteja já nesse processo de mornidão, que a gente esteja lidando com muito peso, por exemplo, com essa tarefa de, poxa, pegar a Bíblia, sós com Deus, meia hora antes do culto, poxa, não estou muito bem hoje para meditar na palavra, não. E esse é, sem dúvida nenhuma, um sintoma de mornidão. Não estou julgando aqueles que não fizeram, há razões muitas vezes plausíveis para isso, mas muitas vezes a verdade é que isso pode sim ser uma evidência de que a fé arrefeceu, de que o coração está morno, está num caminho de autodestruição e resfriamento da fé. Jesus, então,
confronta a igreja dizendo: olha, a mornidão de vocês tem cheiro de morte. A mornidão não é um problema como todos os outros. A mornidão é um problema fatal. A apatia é algo terrível. Jesus confronta os discípulos num certo momento, em que vê a apatia e a incredulidade dos discípulos, e ele diz assim: os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de você no reino de Deus. O que Jesus estava falando assim: olha, às vezes você é um crente regular, um cristão certinho, sabe, igual o jovem rico, um cristão que vive a sua vida regular ali, frequento a igreja e tudo, mas você perdeu o fervor. E ele fala assim: olha, prostitutas e publicanos, gente muito corrupta, gente muito errada do ponto de vista moral, têm sido despertadas para o Evangelho antes de vocês. Uma palavra muito dura para os discípulos. E muitas vezes a gente tem que ter humildade para reconhecer que há novos convertidos em chamas para o Senhor, apaixonados pelo Senhor, que se tornaram exemplo para nós que temos 30 anos de caminhada, que muitas vezes nos envergonham, ou deveriam nos envergonhar, com a nossa apatia, com a nossa acomodação, porque afinal de contas eu já conheço a Bíblia de capa a capa, que afinal de contas eu já conheço os louvores, eu já conheço as coisas boas e ruins da igreja, e na verdade eu sou especialista em apontar as coisas ruins e fazer críticas, e sem perceber, a chaleira está esquentando, e eu estou sendo cozinhado ali, estou rumando para a morte. Então, o Senhor alerta a gente para isso. Eu não quero gente certinha, fogo de palha. Eu não quero gente certinha, mas mais ou menos. Eu quero gente errada, quebrantada. Eu quero aqueles que sabem que não são saudáveis, que são doentes. Eu vim para os doentes. Eu vim para gente quebrantada, para gente não como Laodiceia inicialmente, não com essa atitude prepotente, mas com uma atitude de autoesvaziamento. E é isso que o Senhor espera de nós, era isso que Ele esperava de Laodiceia. Precisamos ter muito zelo pelo fogo espiritual do nosso coração. Sabe por quê? Porque a verdade, gente, é que a tendência é que ele se apague. Não existe estagnação no mundo espiritual, na vida espiritual. A gente tem uma força que o tempo inteiro está puxando para baixo, que é a força do pecado. Então, se a gente não desperta, não acorda e não busca o Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa mente, com toda a nossa alma, a gente vai arrefecer e vai morrer. Por isso, esse é o alerta do Senhor para nós nesse retiro e nessa manhã. Quando é que a gente tem um conceito certo a respeito de nós mesmos? O Senhor vai ponto a ponto aqui, orientando a igreja de Laodiceia, e Ele quer me orientar e orientar você também essa manhã. Quando é que estamos atendendo ao chamado do Senhor para um despertamento espiritual? Quando é que a gente está pulando da chaleira? Em primeiro lugar, a chama arde em nossos corações, quando o Senhor é o nosso tesouro. Vejam o que havia acontecido, verso 17, você diz: eu estou rico e abastado, e não preciso de nada, você porém não reconhece que é miserável, digno de compaixão, pobre e cego e nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. O Senhor, diz o próprio texto, sendo o Senhor do universo, sendo aquele que tem todo o poder e toda a autoridade para dar ordens e mandar, Ele prefere se apresentar como um mercador. Ele prefere se apresentar como alguém que está dando um conselho. Sabe por quê, irmãos? Porque o amor, conforme é apresentado na palavra de Deus, exige de nós resposta espontânea, exige reciprocidade. Um relacionamento que não é recíproco não é amor, é uma perversão. Amor é quando ambos estão juntos numa aliança. E o Senhor, então, ao invés de se apresentar como um tirano que manda, porque Ele tem autoridade e poder para mandar, Ele se apresenta como um conselheiro. Eu estou aqui para te aconselhar, e eu estou aqui como mercador para vender o que você está buscando e não está conseguindo, mas essa venda vai acontecer de graça.
O que você precisa, você não vai comprar com dinheiro. O que você precisa, eu tenho de graça. E o Senhor, então, espera de nós essa resposta. Quando a gente fala a respeito de a gente ser zeloso com a nossa vida devocional, com a leitura da palavra, em buscar a Deus, em frequentar a célula, frequentar os fins de semana de treinamento, o que você faz com tudo isso não é provar nada para a gente, não. Nem provar nada para Deus. É simplesmente expressar essa resposta espontânea de amor, como o pastor Henrique falou ontem, o Senhor morreu na cruz por mim, como poderia eu não estar entusiasmado com o projeto do reino de Deus? Como poderia eu nutrir uma relação apática com a palavra de Deus, com a revelação de Deus, baseada no seu amor por mim? Isso não é normal, é algo muito estranho e patológico. O Senhor, então, se apresenta como um mercador, porque Ele tem interesse em despertar o nosso interesse consumista, não é? Laodiceia certamente era uma cidade como a nossa, no sentido de ser uma cidade muito materialista, muito consumista. Esse é um problema da nossa cultura ocidental, né? Que a gente vive numa sociedade altamente materialista. E Laodiceia certamente era assim também. Queria anestesiar a alma, ia para o shopping. Outro quer anestesiar a alma, vai para o barzinho. Outro procura as drogas. Há muitos meios pelos quais a nossa cidade, a nossa sociedade tem buscado se anestesiar para as suas dores, para os seus dramas. E o Senhor está falando, você está gastando dinheiro à toa, você está jogando dinheiro fora, porque aquilo que de fato você precisa está em mim e é de graça. Amém? Venham a mim e comprem sem dinheiro algum. O Senhor diz assim em Isaías 55, venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite, sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão, e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Amém? Olha o que o Senhor está falando, gente. Tentem entender as coisas como gente que tem maturidade espiritual, para entender que o Senhor nos torna plenos nele. Nós não somos plenos em nós mesmos. Você é pobre, seu ouro não resolve nada a respeito dos seus reais problemas. O que acontece com você é que você está vivendo uma miséria espiritual e vaidoso, porque olha a carreira que eu conquistei, olha as minhas conquistas, olha como eu sou bom, olha os meus dons, os meus talentos, as minhas capacidades. E o Senhor está falando, nada disso vai te satisfazer. Você precisa, para viver com essa chama acesa no coração, reconhecer no Senhor o seu grande tesouro. O reino dos céus é como uma pedra de grande valor, uma pérola de grande valor, que alguém que a encontra, vende tudo que tem para comprá-la. Amém? Tudo que tem. E o Senhor está nos convidando a vender tudo que a gente tem, abrir mão de tudo que a gente tem para comprar essa pérola. Até as coisas que a gente tem agora são dessa pérola, são do reino de Deus, são para a glória de Deus. Nossa suficiência não está nos nossos recursos, mas nos sentiremos plenos quando reconhecermos que sem Jesus o que sobra é uma vida irrelevante, que não tem sabor, que não ilumina, que não é luz, que não é sal. E nós estamos vivendo pessoalmente, particularmente, um momento como igreja de conquistas. A gente que testemunhou de perto o processo da compra do terreno da igreja, irmãos, o Senhor mostrou de tantas formas que era Ele que estava à frente, que é impossível a gente ter qualquer outra interpretação. A gente sabe que foi Ele, é Ele que está nos levando adiante dessa forma, e para a glória dEle, e fica evidente isso. Mas sabe o que acontece? Quando o povo de Israel entrou em Canaã, entrou na terra prometida, tomou posse, as gerações que sucederam aquelas começaram a se acomodar, porque afinal de contas a gente está tão bem, olha que terra que mana leite e mel, que coisa boa, e se esqueceram da aliança. Estava tão gostoso ser gente da terra prometida, ver as promessas de Deus se cumprirem,
que o pecado fez o coração deles arrefecer e se esquecer da aliança. E o que eu creio, irmãos, é que o Senhor quer que agora os próximos passos de estruturação da igreja sejam dados para a glória dele mesmo. Ele quer ver na igreja um local bem estruturado para receber aqueles que ele vai mandar na sua soberania e no seu governo, aqueles que ele vai salvar no nosso meio. O que não pode acontecer é a gente vendo tudo isso maravilhado e o nosso coração ir devagarinho abaixando a guarda para o problema do pecado, para o problema da cultura diabólica entrando na igreja, não é? Para a telenovela começar a ditar para nós quais são os princípios que nós vamos seguir. Até mesmo os telejornais, né? Antigamente a gente, pelo menos o jornal eu assisto. Hoje em dia até os telejornais são tendenciosos. E as matérias são tendenciosas extremamente, não estou dizendo em termos de direcionamento político, mas em termos de comportamento mesmo. E a gente então é convidado, irmãos queridos, então, a voltar para o Senhor e falar com Ele: Senhor, eu não preciso mais de cativeiro para aprender a lição, como Israel precisou ir para a Babilônia. Eu não quero sofrer por causa de uma atitude prepotente e vaidosa. Eu quero sempre cultivar um coração quebrantado e humilde e reconhecer que tudo que eu preciso está no Senhor, que o Senhor é tudo que eu preciso. E eu preciso e dependo do poder do Espírito Santo, porque o Senhor é o meu verdadeiro tesouro. É Ele que vai resolver os verdadeiros problemas da minha alma. Não vai ser o shopping, não vai ser o barzinho, não vai ser a cervejinha no fim de semana anestesiando a minha alma e a minha consciência cauterizada, mas vai ser a busca mais intensa ainda da presença dEle. Gente, não foi à toa que Paulo disse assim: não se embriaguem com vinho, não fiquem enchendo a cara com cervejinha, querendo ser crente moderninho, não façam isso. Sabe por quê? Porque vocês não precisam disso, vocês têm o Espírito Santo, então encham-se com o Espírito Santo, amém, irmãos? Encham a cara de vocês com o Espírito Santo. Irmãos, isso é uma coisa tão séria que, para minha tristeza, muitos irmãos meus de caminhada cristã de 20 anos atrás, hoje em conversas de WhatsApp, grupos de WhatsApp, parece que o único assunto que está ali na pauta é cerveja e futebol. Não é possível isso, gente. Essas pessoas que experimentaram da mesma bênção e da mesma graça que eu experimentei no momento da minha conversão, hoje reduzirem as suas piadas e a sua conversa a cervejas artesanais, vinho e futebol. Não é possível que suas vidas tenham chegado a esse nível de esvaziamento, quando há tantas causas nobres e há desafios tão grandiosos que o reino de Deus coloca diante de nós, e cristãos querendo semente aberta, moderninhos, curtir a vida. Não preciso de coisa nenhuma, não preciso de projetos nobres, eu tenho lá os meus valores. O que aconteceu? E aí a minha preocupação, irmãos, já vivendo hoje no contexto da igreja, é que um dia a gente perca isso que a gente está experimentando aqui, porque aconteceu isso, se perdeu, invertendo valores. Segunda coisa, a chama arde em nossos corações quando somos iluminados pela palavra. Então, vocês se acham uma igreja ricona, porque é o grande centro financeiro comercial da Ásia. Então, vocês são pobres, cegos e nus. Acordem, prestem atenção, humilhem-se diante do Senhor. Segundo lugar, a chama arde quando somos iluminados pela palavra. Vocês se gabam de terem um colírio refinado e medicina de ponta na época de vocês. Eu quero oferecer para vocês um colírio que vocês vão colocar nos olhos e vão começar a enxergar um monte de coisa que até então vocês não estavam enxergando. Porque a verdade, irmãos, é que o pecado cega a gente, o pecado emburrece a gente, o pecado torna a gente ignorante, gente que age como bicho, gente que age por instinto, gente que age cega, sem conseguir enxergar coisas absolutamente óbvias. E aí Jesus está falando: olha, tem um colírio que eu vou dar para vocês, que vocês vão passar a ter discernimento espiritual, vocês vão passar a enxergar a verdade, especialmente com respeito aos problemas da nossa alma. A gente tem muitas propostas hoje, científicas e pseudocientíficas,
E muitas delas, pseudocientíficas, 10 anos atrás eram científicas, hoje já são consideradas pseudo. Então, a gente vai vendo que por mais que o homem se empenhe por fazer um colírio que nos torne capazes de discernir os reais e profundos problemas da nossa alma, a medicina e a psicologia não conseguem oferecer uma resposta sequer perto da consistência da resposta que o Evangelho propõe. Nenhuma teoria científica conseguiu, nem jamais conseguirá superar a revelação que o problema do homem é fundamentalmente o pecado e que a solução para esse problema está no Filho de Deus, no Calvário, naquilo que Jesus fez por nós, amém? Essa verdade do Evangelho, irmãos, é inexorável, ela é incontestável. Ninguém consegue propor algo semelhante, algo com tamanho poder de cura e terapêutico. Quando eu consigo enxergar a minha própria miséria espiritual, me quebranto, rasgo as minhas vestes diante do Senhor, diante da cruz do Senhor, diante daquilo que Ele fez por mim, irmãos, isso é o Evangelho em ação. Essa mensagem é poderosa. Essa mensagem é o colírio de Deus nos nossos olhos, tirando as tapas dos nossos olhos, tirando a sujeira que nos está impedindo a gente de enxergar, irmãos. E o Senhor está fazendo isso com a Odisseia, ó. Não fique se gabando, você não é o que você pensa, você é miserável, você tem que se enxergar assim. Só o meu colírio, só o colírio do Evangelho pode fazer isso. Palavra de Deus, a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes. A palavra de Deus sonda a alma, dividindo juntas e medulas. Jonathan Edwards dizia que o cristão tem que ter luz na mente e fogo no coração. Luz na mente, ou seja, uma mente iluminada pela palavra inspirada por Deus. No passado, eu lembro que a gente falou muito de avivamento e teve gente se manifestando no sentido, poxa, será que eu vou vir de uma igreja neopentecostal? Eu estou preocupado que a Oceânica esteja entrando nessa onda neopentecostal também, falando de avivamento. E pessoas, então, com medo do fanatismo. O fanatismo, na verdade, é uma emoção infundada, vazia e estéril, que não tem respaldo no conhecimento. Isso é fanatismo, que não tem base na revelação de Deus. Isso é fanatismo. Agora, o Evangelho não é fanatismo. Jesus não representa fanatismo, representa caminho, verdade e vida, amém? Precisamos ter medo, sim, quando nós temos conhecimento da verdade de Deus e o nosso coração não se entusiasma com isso. Isso tem que dar medo na gente. Jonas, ficar buscando, ficar em chamas para Deus, avivamento, isso aí vai tornar a gente meio fanático, né? Não estou preocupado com isso não, estou preocupado assim, será que eu estou mesmo entusiasmado com a palavra de Deus? Será que eu amo a palavra de Deus? Porque se eu não amo, e elas não fazem meu coração incendiar, tem alguma coisa muito errada. Os avivamentos na Bíblia representaram grandes, foram sempre acompanhados por verdadeiras redescobertas da palavra de Deus. Alguns conhecem a história de Josias, não é? No tempo de Josias, o sacerdote Ilquias, escrivão Safã, acharam o livro da lei, leram para o povo. Quando eles leram o livro da lei, houve um grande avivamento espiritual naqueles dias. Nos dias de Esdras também, quando começou-se a reconstrução de Jerusalém, eles então descobriram a palavra, começaram a ler, ensinar a palavra, e um grande despertamento espiritual aconteceu. Muita gente se arrependendo, até, se desfazendo de votos errados que eles haviam feito. Por quê? Porque começa na palavra. Ela é o colírio para os nossos olhos. A Bíblia toda é inspirada por Deus. É isso que a Bíblia fala sobre si mesma. A Bíblia diz sobre si mesma que, segundo Paulo em Efésios 6, ela é a espada do Espírito. O Espírito Santo milita contra a nossa natureza pecaminosa usando uma arma, uma espada chamada Bíblia. Amém? A Bíblia é o balbuciar de Deus ao homem. Calvino falava isso. A Bíblia é Deus pegando a gente no colo como uma mãe com um bebê
E ele não fala para a gente na linguagem dele, porque nós seríamos incapazes, na nossa miséria, de compreender. Ele, então, com carinho, nos convida para ele, nos acolhe, nos abraça, cuida de nós. A Bíblia é Deus atraindo o homem de volta a si. Como é que tem um livro desse revelado e eu digo que estou vivendo na presença de Deus e vivo indiferente a esse livro? Alguém já disse que a Bíblia é a bigorna que já despedaçou milhares de martelos. Muitos martelos foram lançados contra a Bíblia, muita gente bateu na Bíblia, só que a verdade dela é tão consistente, que todos esses morreram, e os seus ideais também morreram na história, e a Bíblia continua aqui, avivando e aquecendo o nosso coração, amém? Os discípulos no caminho de Emaús, Jesus começou a falar das Escrituras para eles, e no final Jesus some e eles falam, não nos ardia o coração enquanto ouvíamos falar da Escritura. Sabe por quê, irmãos? A Bíblia não tem todas as respostas que a gente gostaria, mas ela tem todas as respostas que a gente de fato precisa, todas as respostas que satisfazem a nossa alma, a alma daqueles que creem. Por isso o Senhor nos convida a crer. A Bíblia desfaz toda estupidez, ignorância e alienação produzidas pelo pecado. Ela põe a verdade diante de nós como um espelho, revelando para nós quem de fato nós somos. É o que Laodiceia precisava, de alguém que dissesse para ela quem de fato ela era. E Jesus faz isso, e Ele está fazendo com a gente isso aqui hoje. Como anda seu relacionamento com a palavra de Deus? Nosso clamor deve ser, Senhor, desperta em nós amor e zelo pela Tua palavra, pela verdade que precisamos ouvir. Senhor, eu quero a Tua palavra, não importa da boca de quem ela vai sair, quem vai pregar, se for Tua palavra, se for verdade, a verdade de Deus eu vou ouvir, e vou acatar, e vou buscar de todo o meu coração, porque se você fizer isso, irmãos, acredite, não tem ninguém aqui que tenha buscado a palavra de todo o coração, com o coração contrito e humilhado, e o coração não começou a arder em chamas. Isso é impossível. Há um mistério nessa revelação, em que quando você vai lendo e ruminando, a sua alma vai se aquecendo, vai se quebrantando e vai se desarmando. Terceira razão pela qual a chama pode arder em nossos corações é quando nós perseguimos uma vida santa. E aí era o terceiro ponto. Ele diz assim, no 18, terceira parte, compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. Roupas brancas são, é claro, um sentido aqui de roupas puras, de santidade. O mundo inteiro comprava o tecido de Laodiceia, era o principal centro têxtil do mundo. E o que Deus está falando, olha, com toda a arrogância de vocês, porque vocês têm bom tecido e boa moda, vocês estão nus. Por quê? Porque vocês estão vivendo em pecado, porque vocês estão vivendo imersos em vaidade. E Ele está falando para a gente, olha, para a gente estar vestido, a gente tem que estar com o coração completamente humilhado na presença dEle, em busca de vestes brancas, das vestes brancas que Ele quer nos dar. Ele quer nos vestir com roupas de justiça, vestes de justiça. O Senhor está falando da nossa acomodação a uma vida mais ou menos separada para Ele. Sabe como é que é essa vida mais ou menos? É assim, domingo é do Senhor, domingo eu estou na igreja, mas de segunda a sábado, aí eu administro, aí não é muito com o Senhor não, porque eu já resolvi meu problema religioso lá no domingo, já fui à igreja, já adorei, já orei, já ouvi a palavra, mas de segunda a sábado aí é comigo. Meus recursos materiais, não, eu já dei o dízimo, agora o resto é meu. Ninguém se mete não, Senhor, não vem me dizer como é que eu vou administrar os outros 90%, porque sou eu que mando aqui nos outros 90%, os outros 90% são meus. Isso é uma vida parcialmente consagrada ao Senhor, uma vida acomodada a uma separação mais ou menos. Eu não tenho mais aqueles grandes pecados morais, não fumo, não bebo, não cheiro, não é? Não fornico, não adultero. Mas então não tem problema eu continuar cultivando alguns pecadinhos inofensivos, não é? Que eu considero tranquilo, de boa. E muitas vezes, por exemplo, há distratos nas nossas relações interfamiliares, que não são pecados
morais, escandalosos. E aí o apóstolo Pedro diz assim, diz que para o marido tratar a mulher com honra como parte mais frágil, do contrário as suas orações seriam interrompidas. Está falando assim, ó, o cara não adulterou, não fez nada, mas se você não tratar ela com honra, se você não cuidar em coisas, às vezes, que você considera pequenas, do dia a dia, o que acontece é que há uma ruptura no seu relacionamento com Deus. Ele não está ouvindo as suas orações, ele não quer saber do que você está falando. Por quê? Porque há uma separação entre você e Deus. Porque você está, administrando os seus pecadinhos, aquilo que você considera como pecadinho. E eu sei, eu vivo a vida familiar, eu sei o desafio que é viver um casamento santo e a gente se tratar com amor e com zelo. Os filhos, como é desafiador você ter paciência com a criança, educar ela com sabedoria. Como isso exige de nós esforço e empenho. Outra forma de santificação parcial, a pessoa frequenta a igreja domingo após domingo, ou domingo após domingo, mas sexta-feira vai para a balada, Ou então está namorando, aí começa a ter relacionamento fora do casamento, antes de casar. Mas peraí, gente, vocês não podem ser legalistas também, não é? Olha a nossa cultura. Em Laodiceia todo mundo é assim. Em Laodiceia a cultura é normal isso, a cultura já abraçou isso, já tolerou. E você não precisa deixar pai e mãe para se unir a sua esposa e se tornar uma só carne. Isso aí é radicalismo da época. Quando Deus falou isso, ele falou porque naquele momento foi importante. E a gente vai devagarinho, a água está aquecendo, e a gente não acorda e não desperta, até que de repente a fé vai arrefecendo e vai morrendo. E você não entende por quê. Você tenta administrar a sua vida e dizer o que é certo e errado, e de repente, quando você menos espera, o coração já está totalmente frio e indiferente, e apático e morno. E o Senhor está falando, olha, hoje é dia de você se despertar para a minha palavra também. Não existe avivamento que não aconteça como parte de um retorno à palavra de Deus. O retorno à palavra de Deus é sempre parte de um avivamento. Biblicamente, não existe fervor espiritual dissociado de um desejo desesperado por pureza. Não existe uma vida em chamas para Deus, que agrade a Deus, que não seja uma vida em busca intensa por santidade. Ser santo é expressar o caráter de Cristo. Ser santo é o que se espera basicamente de alguém que nasceu de novo, de alguém em quem o Espírito Santo habita, de modo que se você discerne na sua vida atitudes pecaminosas e hábitos pecaminosos e uma vida entregue à prática do pecado, tem essa mesma interrogação do jovem rico: caramba, será que eu sou salvo? Será que o Espírito Santo habita em mim? Porque a palavra diz que o Espírito Santo não pode habitar com a vida e a prática do pecado. De modo que a gente tem que ter essa interrogação do jovem rico: será que eu de fato sou salvo? Mas se eu sou salvo, aí eu persigo santidade. Veja bem, a evidência da salvação não é uma vida perfeita, não. É uma vida que com sede de pureza, é uma vida inconformada com o erro, é uma vida que chora diante do seu próprio erro, é uma vida que se quebranta constantemente diante do Senhor. E aí, irmãos, em quarto lugar, a chama arde em nosso coração, não só quando a gente está vivendo em busca de santidade, mas também quando a gente percebe que a disciplina do Pai é fruto de zelo amoroso. Olha o que ele diz no verso 19: repreendo e disciplino aqueles que eu amo, por isso seja diligente e arrependa-se. Eu repreendo e disciplino aquele a quem eu amo. Vejam que a palavra de Deus, ela sempre relaciona diretamente amor à disciplina. Eu sou pai, os irmãos sabem, não é? 2 filhos, e o mais novo está numa fase ainda um pouco difícil de ter que ensinar algumas questões ali para ele.
E, irmãos, educar filhos a gente sabe que é uma tarefa extremamente extenuante. Por isso que muitos pais e mães hoje preferem, deixa, não querem esquentar a cabeça com filhos. E essa atitude desleixada e frouxa no modo de conduzir a educação dos filhos da nossa cultura é o pecado básico da falta de amor. Isso na minha leitura. Sabe aquilo que Jesus falou nos últimos dias, o amor se esfriará de quase todos? Para mim, uma das maiores evidências é o modo como pais e mães hoje lidam com a educação dos seus filhos, de modo permissivo, frouxo e de boa, e amigão. Eu não acredito absolutamente em amor que não esteja disposto a suar para disciplinar e para corrigir. Esse é um conceito pecaminoso e pervertido de amor. Em Hebreus, autor de Hebreus, capítulo 12, verso 5, diz: meu filho, não despreze a disciplina que vem do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Se existe amor, então vai haver disciplina. E o que o Senhor está falando para nós é que se Ele está nos disciplinando, chamando a nossa atenção, puxando a nossa orelha, fazendo com que pregadores subam ao púlpito para falar coisas que eu não quero ouvir, coisas que me irritam, coisas que me dão coceira no ouvido, não é porque Ele me detesta, porque Ele é um Deus que fica me tolhendo, que fica me castrando, que fica querendo o meu mal, me ver sofrer, cortar meu prazer, estraga prazeres. O que ele está falando para Laodiceia é: eu estou fazendo isso porque eu amo a minha igreja, eu amo os meus servos, eu amo os meus discípulos, por isso eu quero chamar a atenção deles. E o Senhor então, Ele diz assim: olha, Laodiceia, eu estou a ponto de vomitar você da minha boca. Essa expressão, ela tem duas faces. Uma é: caramba, ele está a ponto de vomitar, então ele já está, a tampa está estourando, não é? Mas o outro lado dessa expressão é o seguinte: ele ainda não vomitou, amém? A gente está dentro dele ainda. Se você está aí ouvindo essa palavra dizendo: caramba, eu estou mornão na fé mesmo, minha fé está apagadona, não tem buscado a Deus. A palavra não é assim: então Deus hoje vai te vomitar da boca dele. Não é essa não. É assim: Ele ainda não te vomitou. Você ainda está nele. Ele ainda está ministrando uma palavra dele para você. E você não está aqui nesse retiro à toa. Você não está ouvindo essa palavra por acaso. Você está ouvindo ela porque o Senhor está te convidando a uma vida em chamas para Ele, a ter novamente um coração que o ama e que se curva diante dele. Eu e você somos dele, não importa o como nos sintamos. A despeito da nossa soberba, da dureza do nosso coração, a despeito dos erros que os nossos filhos cometam com a gente, nós nunca vamos deixar de amá-los por causa disso. Nós nunca vamos deixar de lutar e convidá-los: venha e faça o caminho de volta, porque eu quero que você viva de novo uma vida de dependência minha, uma vida de quebrantamento e de humildade. O que acontece é que muitas vezes nós não retribuímos, nós não somos esse filho que ouve a disciplina e reage bem, ensináveis. E o Senhor está falando: olha, descubram que essa minha disciplina é ato de amor. Pastor Hernandes Dias Lopes comenta esse texto, comentando esse texto, ele diz o seguinte: disciplina é um ato de amor. A pedra precisa ser lapidada para brilhar. A uva precisa ser prensada para produzir vinho. Inegavelmente, é porque anseia salvá-los do juízo final, é que os repreende e disciplina. A base da disciplina é o amor, porque Ele ama, disciplina, porque ama, chama ao arrependimento, porque ama, nos dá a oportunidade de recomeçar, porque ama, está disposto a perdoar-nos. Amém? O Senhor não expressou sua ira contra Laodiceia e nem contra as nossas atitudes, senão porque Ele nos ama. Sempre que você se sentir confrontado por Deus, agradeça, porque isso é a expressão de um pai zeloso
para com seus filhos. Um pai que sabe que essa missão de educar é uma missão extenuante, é uma missão cansativa, mas ele tem feito esse papel. Basta que a gente tenha a resposta certa como filhos. O Senhor jamais estará indiferente a nós, mesmo quando a gente esteja totalmente indiferente a Ele. Essa é a mensagem de Laodiceia. E em quinto e último lugar, a chama arde em nossos corações quando somos movidos pelas promessas de Deus. Verso 20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. O Senhor, então, faz 3 promessas básicas aqui, concluindo o seu texto. A primeira delas: mesmo que você esteja vivendo uma vida espiritual morna, eu estou à porta e bato, estou me movendo em sua direção. Amém? Mesmo que você esteja aqui hoje mais ou menos, o Senhor está falando: eu estou aqui, presente nesse lugar, me movendo em sua direção, passando um recado para você. Eu quero que você entenda isso, que eu estou batendo a porta. Essa figura é uma figura que expressa extremo amor e cuidado do Senhor. Segunda promessa que ele faz: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Eu estou me convidando para entrar, eu estou batendo a porta e me convidando para cear com você. Quando você ceia com ele em secreto, ele convida você para sentar com ele em seu trono em público. É isso que ele está falando. Eu vou entrar, vou cear com ele, e ele vai se assentar comigo no meu trono. Amém? Esse é o desfecho da história que o Senhor quer para a Laodiceia. Esse é o desfecho da história que o Senhor quer para mim e para você aqui nesse retiro. Que a gente saia daqui para cear com o Senhor e para se assentar com Ele no trono, reinando em glória sobre todo principado e potestade, sobre todo poder devastador e destruidor do pecado. E terceira promessa: assim como eu venci, você também vai vencer. Amém, irmãos? Essas promessas, elas têm que inundar o nosso coração. O Senhor quer tirar de nós, varrer do nosso coração toda a mornidão. Ele está nos convidando a voltar. Ele está dizendo: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. O que o Senhor está dizendo é: não se trata apenas de conhecimento, mas se trata de um relacionamento. Eu quero ter esse relacionamento com vocês, como filhos. Por isso eu estou sacudindo vocês, chamando atenção para vocês, porque eu quero que vocês entendam que o convite é para que vocês se deleitem em mim. O convite é para que vocês sejam o que vocês foram chamados a ser, a menina dos olhos de Deus, a delícia de Deus. Confissão de Fé de Westminster, a primeira pergunta é: qual é o propósito do homem? E diz assim a resposta: o propósito do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. O Senhor quer que a gente glorifique a Deus e goze da presença dEle para sempre. Concluindo, verso 22, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Quando o Senhor fala isso, Ele está dizendo assim: olha, tem um monte de gente que está ouvindo, mas não está ouvindo. Tem um monte de gente que a palavra entra para o ouvido e sai pelo outro. Então ele está falando: quem está ouvindo, ouça. Porque você pode estar aqui ouvindo e não está ouvindo nada. O coração está duro, fechado, seco. Mas eu queria encerrar com as nossas aplicações, lembrando a você que você pode falar para ele isso também. O Senhor te dá liberdade de falar isso para ele. Senhor, eu tenho vergonha de falar isso, mas meu coração está seco, está duro. E eu quero, Senhor, voltar a ter um coração quebrantado, um coração tratável diante do Senhor. Só pontuando as aplicações para a gente encerrar. Primeira, declare para o Senhor o quanto você depende dEle. Fale: Senhor, o Senhor é o meu tesouro, eu dependo totalmente do Senhor. Esse é o pontapé inicial. Se você diz assim: eu estou rico e abastado, não preciso de coisa nenhuma, estou de boa, você não está de boa coisa nenhuma, você está muito mal. Por isso é necessário que você declare para Ele, que você ponha para fora, expresse diante dEle, se humilhe diante dEle, intencionalmente, conscientemente. Segundo lugar,
peça ao Senhor perdão pela mornidão espiritual. Francamente, Senhor, eu não tenho te buscado. Eu estou fazendo igual Israel lá na terra prometida. Eu não quero cativeiro babilônico na minha vida. Eu não quero ter que passar por apertos e desertos para aprender o que o teu evangelho já revela para mim que vai acontecer. Eu quero simplesmente que o Senhor me perdoe pela minha mornidão. Eu quero viver em chamas para a tua glória. Terceira aplicação: decida viver uma vida ainda mais santa e fervorosa. Decida isso. Não se conforme, não se acomode. Coloque o seu caráter diante do Senhor. Quarto lugar, agradeça ao Senhor por sua advertência e disciplina, como um cristão maduro, que está disposto a ler e conviver com a palavra de forma madura, de forma adulta, não de forma impulsiva e infantil. E por fim, última aplicação: deixe que as promessas do Senhor renovem a sua esperança. Nunca perca de vista aquilo que o Senhor promete para mim e para você como igreja. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor querido, estamos diante da tua palavra e queremos te pedir que o Senhor agora abençoe e edifique as nossas almas e nos ensine a viver muito mais por princípios do que, Senhor, por impulso, por desejos. Que a gente viva segundo os princípios da tua palavra, que essa palavra seja alimento para nós, seja espada do Espírito, que ela nos revigore e continue falando aos nossos corações, não só durante a célula que haverá agora, mas também, Senhor, ao longo de todo o retiro, que o Senhor continue falando e ministrando aos nossos corações, para a tua honra, louvor e glória, Senhor. Amém, Pai.